Olá, família capricorniana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio, referente a agosto de 2026. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você possa ter uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 5 casas. Após a análise destas 5 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 38, Raamiar, que irá reger energeticamente esta leitura como o mês de agosto, né, para você. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, capricorniano, um presente para você, capricorniana. Bem, durante as minhas leituras mensais, eu sempre peço para que você veja essa leitura ao menos 2 vezes durante o mês de agosto. Agora no começo e na segunda metade, para que você compreenda um pouco mais profundamente e energeticamente essa leitura. Então, vamos lá. Na casa 1, como a prioridade, nós temos uma rainha de espadas. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar esta prioridade, nós temos o Sol, o arcano maior de número 19. Na casa 3, as coisas que você precisa mudar, modificar ao longo do mês, nós temos um rei de paus. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre ti, nós temos um 5 de paus. E na casa 5, como um conselho, um resultado, nós temos a carta do 8 de paus. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui nesse canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão profundamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a rainha de espadas, nós temos os caminhos. Sobre o sol, nós temos a carta da lua. Sobre o rei de paus, nós temos a carta dos ratos. Sobre o 5 de paus, nós temos a carta de número 8. E sobre o 8 de paus, nós temos a carta da chave. Gratidão. Se possível, né, como eu disse anteriormente, deixe o seu comentário, ripa, coloque aqui a cidade, o local de onde você está assistindo a esse vídeo, que nas próximas leituras, no final, eu poderei estar aqui lendo o seu comentário. Então, gratidão. Como prioridade, capricorniano, capricorniana, o tarô trouxe uma energia um pouco mais centrada aqui. A rainha de espadas. E ela está sobre uma tomada de decisão, um caminho a seguir. Só que o que eu sinto que não é um caminho que você deve seguir. Tenta trazer um pouco mais a energia de um objetivo. E foca nesse objetivo que o caminho vai se abrir. Aqui traz uma certa frieza, mas é necessário ter essa frieza para que você possa estar centrado, centrada, expressando as suas ideias, se comunicando com sabedoria. Então, é também uma carta onde se obtém a sabedoria através da atenção e da observação dos outros. Então, é um processo de fala, você falando para as outras pessoas, orientando, ou até mesmo essa frieza como um processo de defesa, porque aqui é muita autonomia intelectual. É um professor, uma professora, um treinador. Então, você levando aqui, trazendo, né, esse conceito da palavra levando a verdade.
e um pouco aqui impaciente. Não se preocupe, as outras pessoas não irão acompanhar as nossas ideias. Cada cabeça um mundo, né? Como diz o ditado. E é isso. E o importante é isso, é a gente estar nesse mundo onde pensamos de forma diferente, mas nós também devemos aqui respeitar esse diferente. Então, não trazer uma verdade absoluta, porque essa verdade absoluta dentro de ti, ela não coexiste. E a verdade do outro, e o ponto de vista da outra pessoa, é dentro dessa perspectiva. Até porque o que está te impedindo de acessar essa energia da Rainha de Espadas é justamente essa verdade, né? Essa firmeza, essa concretude, onde você deve passar isso para as outras pessoas. Às vezes pode ser aqui um receio de falar, né? De se posicionar, de trazer aqui uma certa verdade para alguém. Mas o sol é iluminação, é revelação. O sol é a carta da consciência do despertar. Então, você aqui com muito otimismo, muito entusiasmo, alegria e felicidade. Então, precisa aqui expulsar a ignorância, a falsidade que está aqui à sua volta, para que você mergulhe durante esse mês de agosto, nos momentos de muita boa sorte e de prosperidade. O Sol traz essa perspectiva de prosperidade. Então, é retorno a uma época feliz, a realização e a superação. Um ponto-chave dessa carta é que ela vai iluminar todas as mentiras e todos os enganos que as outras pessoas mantêm escondidas de ti. E o tarô pede para que você foque na materialização e na concretização de um sonho. Então, em relacionamentos iluminados e prósperos, mas que você precisa aqui focar, como eu disse anteriormente, num sonho. A Lua também traz esse aspecto muito intuitivo, né? E precisa se conectar um pouco mais a essa intuição. Então, há a perspectiva de materialização de algo que é de grande importância para você e coloque isso em movimento. Por mais que a gente tenha aqui na casa 3 as coisas que nós precisamos mudar, um rei de paus e os ratos, é como se houvesse aqui um desgaste energético por parte de um masculino. Então, tem que ter um certo cuidado. Se sentir estafa física, estafa mental, um cansaço sem explicação, faça um banho de limpeza. E após um banho de limpeza, no outro dia, um banho de purificação, de abertura, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns banhos, né? E eu recomendo, né? Como eu recomendo também para as pessoas que falam comigo, por chamada de vídeo, oriento, explico, falo, é necessário, porque aqui é a necessidade de proteger o nosso campo energético. E há uma energia masculina aqui que está sugando de você, como um vampiro, tirando de você a tua vitalidade, a tua luz e o teu brilho. Tenta focar um pouco mais nos teus desejos, né? Então você precisa mudar nisso, como eu disse anteriormente, focar na materialização de um sonho. Até porque esse valete de paus é o centro do Sol. Então foca nos teus desejos, traz essa necessidade de consumar as tuas experiências, você traz essa energia da liderança carismática, da confiança brilhante. Então, cuidado aqui quando você lida com um masculino extremamente egóico, que precisa ser o centro das atenções. Então você está lidando com alguém que tem um ego muito exacerbado, então você precisa ter esse cuidado, e como eu disse anteriormente, cuidado aqui com a energia do desgaste energético provocado pelos ratos. Dê uma passadinha aqui após essa leitura, vou deixar um link para limpezas, banhos, purificação. Ou até mesmo um amuleto, um cristal de proteção. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Capricórnio. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, ou como vai aparecer aqui nas telas, né, em algum local, o número do meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 4 são as influências externas, benéficas sobre ti. Esse 5 de paus é oposição de ideias, é conflitos. Pode ser conflito dentro da carreira, dentro do trabalho, dentro do campo das relações. É disputa,
Né? É como se fosse um combate, uma competição. Você passando por alguns testes. O universo irá te testar, né? Porque anteriormente você vibrou na mudança, só que você não fez a mudança. E agora o universo coloca aquela pedrinha no teu sapato, aquela pessoinha chata, para que você vibre na mudança. Então, aqui é superar dificuldades, você superando algum tipo de dificuldade, se aprimorando, vencendo outras pessoas, né? Esse conflito aqui, ele está te conduzindo a uma oportunidade de crescimento e de provação. Pode ser também, como eu disse, um conflito dentro do relacionamento, mas você vai enfrentar essas diferenças de forma construtiva, para que você possa fortalecer um pouco mais profundamente a conexão entre você e o seu parceiro ou parceira. Então tem que ter calma e paciência, porque todas as coisas serão resolvidas. Para os solteiros, por exemplo, pode ser algum tipo de competição, de desafio, que se apresenta aqui na tentativa de conquistar o interesse de alguém, mas você traz essa energia, né, de conquista, que é representada aqui pelo pelo 5 de paus. É uma perspectiva de combate, mas você trazendo a ascensão e sendo vitorioso, vitoriosa sobre as outras pessoas. Tenta perguntar um pouco mais, né? Trazer aqui questionamentos. O que é que nós precisamos aprender com o outro? Porque há a expansão, há crescimento material. Na casa 5, como um resultado, um conselho para essa mesa, nós temos um 8 de paus sobre a chave. Então, aqui é a posse de um bem, né? Grande dinamismo, né? Pensar de forma grandiosa. A energia do 8 de paus é ambição, né? Não aquela ambição, é lógico, que prejudica as outras pessoas. Tem que pensar de forma grande, mudanças rápidas, comunicação clara, a disposição aqui para se adaptar sempre às novas circunstâncias. É uma carta também onde você está resolvendo maus entendidos e avançando aqui em direção aos teus objetivos, aquela intenção que vem do alto sobre você e que você tem que seguir, você trazendo aqui uma chave na mão, abrindo portas, né? As metas, os objetivos mais importantes. Então, esse 8 de paus pede para que você foque em algo grande. Então, rapidez, progresso, realização, as coisas, né, ganhando força, né, liberdade de pensamento, de desejos, onde você coloca aqui toda a tua energia nos teus projetos, para que você possa seguir o seu próprio sucesso. Então, é uma paixão, né, uma ambição, é uma inspiração, é algo intenso que vem do alto sobre ti, é uma conexão, né, com o divino, com o sagrado. Então, isso vem através do aspecto intuitivo. E você abrindo portas, trazendo resolução de problemas ou posse, né, daquilo que você deseja. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Capricórnio, referente a agosto de 2026. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 38, Raamiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 90 e a mensagem diz o seguinte: você poderá descobrir tesouros e segredos estudando como autodidata. Mantenha-se solidário e não tenha preconceitos religiosos. Ame e abandone o ciúme e a possessividade. Invoque este anjo para protegê-la das negatividades. Raamiá, anjo de número 38, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 90. Sou extremamente grato a ti por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, por segurar em nossas mãos. Esse canal ele só coexiste graças a você. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu apoio, pela sua vibração de amor e de luz, né? Nós doamos o que o nosso coração está cheio. Ultimamente, alguns discursos de ódio têm me deixado um pouquinho para baixo, mas, consequentemente, eu compreendo que aquela pessoa não está falando de mim, e sim, né, falando de si mesma, né? Porque se essa pessoa estivesse convivendo comigo, ela saberia de fato como eu sou, porque aqui é só uma parte do meu eu, né?
é muito mais profundo. Às vezes nem nós nos auto-reconhecemos. Como é que o outro pode reconhecer algo em nós? Na realidade, todo e qualquer discurso e fala nada mais é do que uma reflexão de si mesmo, de si mesma. Então, há necessidade de mergulhar um pouco mais naquilo que a pessoa teve lá 5, 2 minutos para escrever uma mensagem ou um discurso de ódio, que na realidade ela está falando de si mesma. E aqueles que emanam luz, amor, né, gratidão, e você estará também recebendo essa luz, esse amor e essa gratidão que eu vibro aqui quando eu faço as leituras para os capricornianos e as capricornianas. E desde já gratidão. Se possível, né, também se inscreva lá no nosso outro canal, até para que a gente possa manter esse canal de tarô em funcionamento. Eu sou muito grato, assista lá os nossos vídeos, deixe o seu comentário também. Vou deixar aqui na descrição, como vai aparecer nos cards em algum local, a indicação de um vídeo que nós publicamos lá recentemente. Desde já, paz e muita luz, gratidão, né? Beijos em seu coração. O mês de agosto abençoado para você e para sua família, e a gente se vê em breve.